Olá, bem-vindos e bem-vindas a esta edição extra. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. E hoje a gente vai mergulhar num artigo bem recente que saiu hoje mesmo e faz uma crítica assim direta a uma edição do podcast Café da Manhã. Especificamente sobre como eles cobriram o conflito Israel-Irã. Exato, o artigo basicamente diz que essa edição do Café da Manhã acabou mostrando uma visão um pouco parcial, sabe? Tendenciosa. Entendi. E o nosso objetivo aqui, então, é explorar esses argumentos, né? Ver como o artigo enxerga essa cobertura da mídia. A fonte sugere que certas narrativas podem, acabar justificando ações bem controversas. E deixando de fora informações cruciais, né, como violações de direito internacional, contexto histórico, essas coisas. O episódio Israel x Irã, para onde pode ir a guerra. Segundo o artigo, essa edição apresentou os ataques israelenses quase como uma legítima autodefesa preventiva. E o artigo cita a participação de um professor, Augusto Teixeira, que, de acordo com a fonte, viu o momento como uma, oportunidade para Israel atacar o programa nuclear iraniano. Uma oportunidade. E que isso seria até compreensível olhando para o cenário político interno de Israel. É isso que o artigo diz que ele disse. Isso é o que o artigo reporta da fala dele no podcast. E aí entra um ponto que o artigo considera super crítico, a questão nuclear. A fonte critica o Café da Manhã por ter repetido a denúncia de Israel de que o Irã viola o Tratado de Não Proliferação, o TNP. Mas faltou algo aí, segundo o artigo. Faltou contexto essencial. De acordo com a fonte, o artigo lembra que o Irã assinou o TNP sim e aceita inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Já Israel, que faz a acusação, Israel não assinou o tratado. Não assinou. Não. E acredita-se que tem um arsenal nuclear não declarado e não permite inspeções internacionais. O artigo vê isso como uma baita assimetria, sabe? Uma diferença de tratamento, né? Exatamente. O artigo até cita o historiador Rashid Khalid para dizer que o sistema internacional às vezes pende mais para um lado, favorece potências ocidentais e seus aliados. Essa omissão seria um exemplo disso. Entendo a crítica sobre a assimetria. E o artigo menciona outras coisas que ficaram de fora dessa cobertura do Café da Manhã. Menciona, sim. Uma bem significativa, segundo a fonte, é o silêncio sobre as acusações de regime de apartheid contra palestinos. Essas acusações vêm de organizações grandes, tipo Human Rights Watch, Anistia Internacional. Até da israelense B'Tselem, né? Isso, até da B'Tselem. O artigo argumenta que não falar sobre isso ajuda a banalizar o que a fonte chama de sistema de opressão. E sobre o ataque de abril de 2025 de Israel ao Irã, a justificativa de autodefesa preventiva também é questionada, certo? Com certeza. O artigo busca especialistas como o Marko Milanovic, do Just Security, para dizer que, juridicamente falando, essa ação de Israel talvez não se encaixe bem nos critérios de legítima defesa do direito internacional. Por quê? Porque o artigo 51 da Carta da ONU exige uma ameaça iminente, comprovada. E, segundo a análise da fonte, isso não estava claro, não estava comprovado ali. E o texto conecta isso com a situação terrível em Gaza, né? Deslocamento forçado, ataques a civis, o controle da ajuda humanitária sendo usado como arma. E menciona também a pressão internacional aumentando sobre Israel. Sim, cita França, críticas do Reino Unido, até a opinião pública na Alemanha mudando. Entendi. Fora essas questões mais legais e humanitárias, o artigo fala de motivações políticas, tipo do governo Netanyahu? Fala sim. O artigo levanta a hipótese, de que o podcast não explorou se Netanyahu estaria usando o conflito para ganhar politicamente em casa, sabe? Desviar o foco de outros problemas. A velha tática de criar um inimigo externo. É o que o artigo sugere que poderia estar acontecendo e que não foi discutido. E mais, que Israel teria meio que declarado o Irã como a nova prioridade. Deixando Gaza em segundo plano na narrativa oficial. Exato. E o artigo ainda relata coisas bem graves, como mortes de civis palestinos perto de locais de ajuda humanitária e bombardeios em áreas civis lá em Teherã.
Nossa! Então, para fechar a análise do artigo, qual a conclusão principal sobre o papel dessa cobertura do café da manhã? Bom, a fonte conclui que, ao dar muito peso para essa lógica da oportunidade estratégica, sem um contraponto forte sobre as violações e o sofrimento humano, a cobertura acaba talvez sem querer ajudando a naturalizar a violência. Normalizar o inaceitável, de certa forma. É por aí. Mas o artigo termina com um ponto de esperança, digamos. Ele destaca que está crescendo uma resistência popular no mundo todo. Protestos em universidades, ações de sindicatos, gente desafiando essas narrativas dominantes e pedindo solidariedade internacionalista. Interessante essa dinâmica. Sim. E tudo isso que o artigo levanta nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Considerando o que a fonte diz sobre narrativas da mídia, poder internacional, como será que essa seleção do que se noticia e como se noticia influencia o que o público pensa? E mais, como isso pode acabar moldando as respostas políticas que a gente vê para conflitos tão complexos e delicados como esse? Uma ótima pergunta para a gente continuar refletindo. Com ela, então, a gente encerra esta edição extra. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, e também aos sábados, ao meio-dia. Um abraço e até a próxima.